Bom dia a todos novamente, bem-vindos à Escola de Paz, onde o nosso lema é educar-se para educar. E a gente trabalha junto com o Digi, onde estão as crianças, e no final da nossa palestra de hoje tem uma atividade para os pais e a gente vai pedir para vocês subirem em seguida. Hoje a gente vai fazer um início de tarefa com uma música, o Léo vai cantar o Pai Nosso para a gente, que já vai servir como a nossa prece inicial. Então vamos envolver o Léo com bastante carinho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Que seja feito assim o alimento desse dia. Dai-nos agora e sempre. Perdoai nossas ofensas, do mesmo modo com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Que seja feito assim. Obrigada, Léo. Seja assim. E hoje a gente está recebendo a nossa amiga Antonieta Domini. Ela é tarefeira da nossa casa há muitos anos e ela vai falar para a gente sobre autoestima é uma construção, com enfoque ajudar os filhos a construí-la sem medo de errar. Então agora vamos envolver a Antonieta com muito carinho. Bom dia a todos.
Que dia especial hoje, né? Mudou um pouquinho a trajetória, a gente só se sente abençoado. Eu acho uma delícia isso. E um dia especial porque é uma homenagem ao nosso Pai Maior, né? Aos nossos pais que nos permitiram estar aqui hoje, e a Jesus, esse irmão amado e querido que sempre nos envolve, a gente que dá umas derrapadas de vez em quando, esquece da caminhada dele, mas ele vem aqui, dá uns... Opa, vamos lá. Então, seguimos juntos nessa caminhada. Bom, falar sobre a autoestima é um baita exercício, porque todos os dias, quando você se olha para o espelho, o que você vê? A gente, às vezes, olha para o espelho e não se vê, né? Mas quando você vê, às vezes... Primeiro que você não fala bom dia para o espelho, né? Logo cedo. Você não olha para você e fala bom dia. E será que você deseja esse bom dia? Ah, não sei. Às vezes depende de como eu me vejo naquele dia, né? E a tendência nossa é sempre se ver na crítica, né? Então a nossa estima ela já começa meio conturbadinha. Raras as pessoas que se olham de manhã, hoje eu levantei bonitinha até, né? Mais ajeitadinha. Bom dia, Antonieta, como vai que o seu dia seja iluminado, né? Então, tem dia que você está com o seu astral melhor, a sua estima mais elevada. E nós, na condição de pais, o que é que nós gostaríamos que os nossos filhos se sentissem quando eles olhassem para si mesmos? No mínimo, a gente gostaria que eles se sentissem melhor do que a gente se sente. Nenhum de nós faz uma caminhada aqui na jornada dos nossos filhos sem que a gente gostaria que eles tivessem algo melhor do que nós já tivemos. Não é? Não é isso que a gente deseja para os nossos filhos? Que eles tenham muito mais possibilidades de ser felizes do que a gente foi? Ou que eles não passem por aquilo que nós passamos? A gente gostaria de evitar que nossos filhos passassem por muitos dissabores do que a gente já passou ou por situações que a gente não se aceita. Vamos lá. Então, o que é importante para a gente ajudar no desenvolvimento da autoestima das nossas crianças? Primeiro, tudo que eu quero para o meu filho, nem sempre eu tive. Então, eu preciso primeiro ajustar a mão, né? Precisamos ter um balanço do que nós vamos passar para frente. Mas, quando nós, ao sermos pais, nós temos que já ter a consciência de que nós precisamos trabalhar os nossos filhos nos melhores pensamentos desde o momento que nós sabemos da concepção deles. Seja qual for o momento da concepção, seja o momento da concepção lá dentro ou aqui, né? Eu sempre reforço isso, principalmente quando nós temos os pais aqui que têm os seus partos cardíacos. Eu já falei sobre isso numa outra palestra, né? A gente tem os nossos filhinhos que vêm através da nossa existência e tem aqueles que vêm como presente na nossa existência. Então eu falo que toda aquela criança que vem para nós prontinha, ela veio ao parto cardíaco, né? E que é um baita exercício também, e trabalhar a autoestima dessa criança que vem nesse nascimento no nosso coração é até um pouco mais difícil, porque ele tem toda uma história lá de trás, né? Então, eu preciso sempre lembrar que essa criança, ela começa a receber o amor já dentro do ventre materno. E é nesse começo que ela vai lapidando lentamente a sua caminhada. Então, aqueles que já tiveram seus filhos sabem da cumplicidade do olhar do bebê logo que ele cruza o olhar dos seus pais. Que emoção, né? Que a gente sente quando isso acontece. Então, os especialistas eles afirmam que ela já começa a ser construída desde o momento da concepção e até a cada conquista que ele vai entrando. A autoestima ela é como uma plantinha. Ela está ali na sua semente e ela é regada dia a dia com comportamentos que a gente vai passando para os nossos filhos. Então, eu tenho algumas dicas, alguns pontos que eu acho muito importante a gente não pular. Primeiro,
A autoestima ela vai muito além do que um simples elogio para com os nossos filhos. Ela desenvolve a autoestima da criança através de elogiá-la, mas não é elogiá-la com o exagero. Tudo que ela fizer, elogiando com o seu, mas a sua medida exata das coisas que ela vai conquistando. Muito bem, meu filho. Muito bem, minha filha. Olha, gostei dessa maneira. Sabe, sempre buscar o elogio, que é uma forma muito importante. Parabenizar a criança por cada conquista que ela vem trazer para você. Então, às vezes ela faz um desenho, vem trazer, mamãe, papai, um desenho que você olha que você não consegue decifrar que desenho é aquele, aí você fala assim, mas o que é isso? Já é uma, né? A criança entende o tom do que é, né? Não se esqueçam que a gente educa não só com as palavras, nós educamos e passamos às pessoas o olhar, o tom de voz que nós usamos, né? Uma vez eu brincando com uma criancinha, eu dizia assim para minha amiga, presta atenção na vibração de voz que você faz com o seu filho. Você fala que o seu filho chora o tempo todo, mas olha o tom de voz que você usa para ele. Ela dizia assim para mim, não, mas o meu tom de voz é esse mesmo. Eu falei, então, esse tom de voz é esse mesmo. E irrita a criança, ela acha que é sempre uma bronca. Ela usava o tom de voz dela sempre naquela quantidade, a criança sempre achava que ela estava fazendo alguma coisa errada, né? Então, às vezes eu brincava com ela era bebezinha. Eu peguei uma vez ela no colo e comecei assim, você é muito linda. Eu falava coisas bonitas, mas fazendo expressão ruim. A criança olhava para mim assim, ela ficava sem entender, mas o tom assim, de agressão foi maior do que o tom, a palavra de amorosidade que eu estava usando, né? Então, a gente precisa, desde pequeno, ir já treinando isso e prestando atenção da maneira como a gente fala com eles. Ser afetuoso, esse é um ponto também de muita importância. Precisamos ser afetuosos com as nossas crianças. Não só com as crianças, mas com os nossos pares, né? A gente tem que aprender a falar num tom mais amoroso, num tom mais afetuoso. A gente, eu lembro que às vezes a gente tem os pais da gente quando davam bronca, davam aqueles estouros, a gente achava ruim e tal, mas quando eles falavam baixinho com a gente, no tom de amorosidade, você tinha vontade de falar assim, bate logo, mas para de falar, né? Porque vinha naquele tonzinho que naquele... E assim, a gente tem que ser afetuoso até quando for chamar a atenção de uma criança, né? Então, a gente precisa treinar a afetuosidade com os nossos pares, o que eu estava dizendo, né? Isso é sempre... Porque muitas vezes, nos nossos pares, a gente briga com eles, o tom que você usa abre uma caixinha lá da infância e vira um tormento tão grande, porque a autoestima ela é construída desde que somos pequeninos, mas ela vai refletir em nós ali na frente, e reflete em mim hoje aqui, por todas as coisas que você passou lá atrás, né? Da maneira como você recebeu as tuas informações, e essa caixinha aqui, ó, esse computador aqui, ele é danado, ele guarda caixinhas que você não imagina que elas estão ali. Agora há pouco eu estava conversando com a nossa amiga, eu vi um pai passando com a nenezinha aqui em cima. Nossa, viajei no tempo, até comentei com ela. Não tem como você não viajar no tempo, né? Então você tem ali marcado cada passo. E quando nós falamos em autoestima, vai mais profundo ainda, porque ele atinge camadas da tua emoção que às vezes ela só vai repercutir lá na frente. Quantas pessoas nós vemos hoje em desequilíbrio e o start foi ali atrás, né? Evite comparações. Gente, não tem nada pior do que comparação. Comparação não só da gente, né? Comparação, às vezes, alguém chega na sua casa e fala, nossa, o seu filho ainda não anda? Não anda porque neurologicamente ainda não está preparado para andar. Né? Nossa, minha neta, que é mais nova do que o seu neto, fala tudo. Então, tem umas comparações que são muito cruéis. E mesmo os pais, né? Quando eles falam assim, o seu irmão já fazia isso na sua idade. Nossa!
Comparação é uma coisa que até hoje, né? Se você chegar numa festa e você se comparar com alguém, é duro. Alguém te comparar, dizer assim, nossa, você está mais magra do que eu, você está mais gorda. Mais gorda é pior, né? Mas quando você fala assim, é. Você fala, nossa, emagreceu mais do que eu, e você fala, sua estima vai lá em cima. Quando ela fala que você... Então, as comparações são muito complicadas, né? E a gente, automaticamente, a gente se compara. Principalmente com essas invasões que nós temos aí, que todo mundo só mostra o lado bonito, não mostra o lado feio, né? A gente sabe muito bem como é que é isso. E aí, além das comparações, qual é um outro ponto que é importante para a gente lapidar a nossa autoestima? É estimular a relação entre irmãos. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quando tem irmãos, é uma situação. Porque a criança vai brigando entre eles, vai tendo as comparações que os pais às vezes fazem. Mas a gente precisa ressaltar a importância da relação entre irmãos. O mais velho, porque ele acaba sendo exemplo para o mais novo, e o mais novo, porque ele acaba sempre seguindo as caminhadas do mais velho. Então, assim, ele tem o mais velho sempre como um heróizinho. Então, o que você fizer para o mais velho, o mais novo vai querer seguir. Então, assim, a gente precisa aprender a trabalhar isso entre nós como pais, porque cada um tem a sua individualidade. Às vezes, um é muito bom no futebol, joga uma bola que você fica impressionante, e o outro gosta de desenhar. O outro gosta de montar Lego. E o outro não odeia Lego, faz da Lego a bola de futebol. Né? Então, essa comparação não pode existir quando ela é pejorativa, mas ela pode existir um incentivar do caminhar do positivo. Deu para entender? Então, assim, fez algo de legal, olha como seu irmão, parabéns para o seu irmão, vamos lá, vamos valorizar o que seu irmão fez, tanto faz de baixo para cima ou de cima para baixo. Quando a gente incentiva os nossos filhos a ter uma hierarquia entre si, porque não tem como você não ter uma hierarquia. O mais velho é o mais velho, o mais novo é o mais novo. Nós não obedecemos uma hierarquia até de uma maneira muito... ela já vem... Você tem uma pessoa de idade, você automaticamente tem um respeito por essa pessoa. E esse respeito hierárquico já começa entre irmãos. No Japão, isso é muito evidente quando você vê as crianças indo para a escola no Japão, eles têm uma escadinha. O mais velho vai na frente, o mais novo vai atrás, é uma escadinha, porque existe uma responsabilidade do mais velho cuidar do mais novo. Então, se começa a aprender uma questão hierárquica. Isso repercute lá na frente para essa criança? Óbvio, se ela for trabalhar no lugar e tem uma hierarquia, obviamente ela vai obedecer uma hierarquia. Não é? Então, essa importância da que a gente entenda que um filho mais velho tem a sua importância e o filho mais novo tem a sua importância. Ok? Então, estimular essa relação entre irmãos é positivo. Converse uma outra situação que raramente os pais têm uma certa dificuldade, é de lidar com as emoções e os sentimentos dos seus filhos. Né? E, principalmente, ainda existem aquelas pessoas que acham que homem não chora. Então, o teu menino começa a chorar, e você fala, para de chorar, filho, homem não chora. Claro que homem chora, e muito. E se ele não chorar com lágrimas, no futuro ele vai chorar de outras formas. Ele não vai botar o líquido para fora, ele vai botar o líquido para dentro. Isso é uma forma de choro. Né? Então, a gente precisa entender e facilitar que os nossos filhos coloquem os seus sentimentos para fora. Sentimentos de raiva, que é normal de acontecer. Sentimentos de inveja, que é comum de acontecer entre as crianças. Sentimento de disputa, que também é comum acontecer entre as crianças. Né? E ouvir os seus filhos nas dores deles. Às vezes, eles têm dores que para a gente é uma balela, mas para eles não é. O meu cisco no meu olho é um elefante, no seu pode não ser nada. Então, a dor que ela está sentindo nos sentimentos, ela tem que aprender a falar. E com quem ela vai exercitar esse exercício de colocar os seus sentimentos para fora? Com o próximo do mais próximo. Quem é o próximo do mais próximo para uma criança? Os senhores pais.
Da mesma forma que ela vai lidar com vocês, ela vai lidar depois, quando sair da sua casa, ir para uma escolinha, onde ela vai ter que lidar com as emoções dela e as emoções de outras crianças na escola. Então, ela começa a trabalhar essas direções, ela precisa trabalhar isso. E é na sua casa que ela começa a fazer. Outra questão, evite, e realmente é muito importante, você rotular uma criança. Então, você chega para uma criança assim, mas esse moleque é muito bagunçado mesmo, né? Mas como essa menina é relaxada? Evita rótulos, principalmente rótulos pejorativos. A gente tem muita mania de fazer isso, né? Chega no quarto da criança e fala assim, mas que bagunça que você fez. Ensine e incentive a criança a organizar os seus brinquedos. Nós temos uma questão que eu só quero relembrar, que eu já disse isso em outras palestras. É muito importante a relação de organização quando o pai ajuda a criança a fazer uma organização. Por quê? A figura do pai, né? a figura de proteção. O pai tem essa figura diante da criança. Ele é o protetor, ele é o provedor, ele é o protetor da figura materna. E a mãe é aquela pessoa que, embora seja também uma protetora, ela é a organizadora. Ela é aquela pessoa que é o povo, né? Ela tem 8 tentáculos, faz 8 coisas simultaneamente. Nós, mulheres, fazemos isso, vocês sabem disso. Salvo algumas exceções que os homens também são bastante, hoje estão muito ágeis, graças ao momento que eu disse anterior. Aprendemos a ouvir os sentimentos dos nossos filhos, né? Então, quando você lapida bem a autoestima, quando chega aqui, os homens e as mulheres começam a ser mais companheiros de jornada e não briga de poderes dentro de um lar e a criança ali no meio, né? Vou para a direita, vou para a esquerda e não sabe para onde vai. Então, a importância do pai ser o provedor, de ser o defensor, por isso que a grande maioria dos homens são tidos como super-heróis, e a grande maioria dos super-heróis são masculinos, né? Só algumas estão chegando aí agora, tal, por essa questão de igualdade entre os gêneros. Mas a importância da mulher, quando ela coloca a organização. E a organização ela é tão fundamental que eu brinco, às vezes, lá no consultório e digo assim, quando começa um processo terapêutico, eu falo assim, como é que foi sua semana? Hoje eu tirei para arrumar as gavetas do meu guarda-roupa. Eu faço, yes, no caminho certo. Porque a pessoa, quando ela começa a organizar as ideias dela, as emoções dela, ela precisa partir para o concreto. Então, uma criança, quando você lapida essa criança para ela ser organizada com as coisas dela, não importa que a organização dela não é a sua organização. Sabe por que criança espalha brinquedo? Crianças tampem os ouvidos aí, ó. Sabe por quê? Gente, uma comparação meio feia, mas eu vou fazer. Quando a gente tem um cachorrinho e você leva ele no lugar, o que ele faz? Ele vai nos cantinhos, ele faz xixi nos cantinhos. Faz ou não faz? O que ele está fazendo com isso? Ele está delimitando o território dele. Quando uma criança chega e ela faz isso com os brinquedos dela, ela está dando aos pais, mostrando qual é o território que ela ocupa. Mas ela também tem que aprender que aquele território que ela ocupa, eu não posso invadir o território que não me pertence. Ali é circulação geral. Então, eu não posso pôr num lugar onde o vovô vai passar, pisar em cima e cair. Eu não posso pôr num lugar onde o papai vai tropeçar. Eu não posso pôr num lugar onde alguém vai pisar e quebrar depois. Ai, quebrou meu brinquedo. Né? Então, a gente sentar e conversar. Filho, é assim, ó. E mostrar. Não é gostoso você chegar e estar as coisas em um determinado lugar? Isso é gradativo. Todas as crianças que têm essa boa orientação, no futuro são pessoas muito mais organizadas. Se você chegar na minha casa e dizer assim, Antonieta, onde está o papel higiênico? Eu vou dizer para você, vai no banheiro do meio, na segunda gaveta do lado esquerdo. Porque senão fica andando a casa inteira e não sabe onde está. Se perguntar para os meninos lá de casa, cadê a chave de fenda? Eles não sabem. Porque com certeza eles não aprenderam. Nem meu marido não aprendeu e nem meu filho não aprendeu. Eles não aprenderam.
Mas o papai tinha isso com uma maestria. Sou hoje uma pessoa organizada e devo isso a ele. Ele me mostrava essas organizações, como a minha mãe me mostrava uma organização dentro da cozinha. Cozinha é o lugar mais gostoso que os pais têm para ensinar os filhos como é a organização. Ou vocês acham que a cozinha só veio lá para enfeite? Não se esqueçam que antes da comidinha de dedo, nós tínhamos que fazer as comidinhas de panela, né? A comidinha de dedo é iFood, né? Então, a gente precisa passar por isso. Vamos lá. Então, o que define para que as pessoas comecem a olhar a sua autoestima? Primeiro, diga ao seu filho que se o cabelo dele ele é enroladinho, ele é tão lindo quanto o que tem o cabelo lisinho. E as meninas mais ainda, né? As meninas porque, ai, a minha amiga tem o cabelo assim, 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 eu também quero. O fisicamente é importante? É. Mas muito mais importante é o quanto eu lapido aqui dentro. Nós precisamos hoje, enquanto pais, fazermos um esforço muito grande para que os nossos filhos não sejam engolidos pelo consumismo mais do que nós já fomos no passado. Porque hoje as pessoas pulam etapas, pulam. Eu fico com muita pena quando eu vejo crianças chegando com 10 anos e parece uma menina de 18. Pula-se etapa, ela não vive a infância. Lá na frente vai fazer esse buraco. Os meninos demoram um pouco mais. As meninas são mais afoitas, porque elas querem muito ainda usar as roupinhas da mamãe, né? E quando elas começam a crescer, chegam mais próximo do tamanho da mãe, mas a mãe às vezes tem 30, 40 anos, ela tem 9. Tudo bem, espichou. Então ela acha que ela pode usar a mesma roupa da mãe. Criança é criança. Adulto é adulto. A gente precisa conversar isso com elas. Eu brinco e falo assim, você seria capaz de usar essas roupas cor-de-rosa cheias de mequetrefe e trabalhar no escritório onde você é executiva? Não. Por que a sua filha precisa usar roupa executiva para ir numa festinha, numa balada? Né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes a autoestima está só do lado de fora, e do lado de dentro ela está sendo desprezada. Né? Então, qual é o limite para a gente trabalhar a autoestima de uma criança? Então, a gente agora está falando assim, tudo que a gente precisa fazer por elas. E o limite disso? Valorizar essa autoestima da criança. Não é supervalorizar a ponto de você errar a mão. Eu sempre falo, a criança é uma mistura perfeita. Se você colocar algo a mais, vai azedar. Se eu for fazer um bolo e colocar excesso de açúcar, vai ficar incomível. Não é? Então, a mesma coisa a criança. Quando você enche a bola da criança num ponto dela chegar na escola e já começar a dar problemas com os amiguinhos, alguma coisa está errada. Escola, ela só informa. A formação é de casa. Né? Então, quais são os exageros que você comete? O que você dá para o seu filho aos 9 anos de idade, quando ele deveria estar brincando com brinquedos sociais entre as crianças? Eu só vejo a criança cada dia mais preso dentro de um quarto, com uma companhia de muito péssima qualidade, porque eles não sabem usar nenhuma das companhias eletrônicas de uma maneira saudável. Alguém de vocês aqui vê os seus filhos usando o eletrônico para pesquisa escolar mais do que 5 minutos? Não, eles usam para pesquisa escolar 5 minutos. Para jogos, 5 horas. Tem uma desproporção muito grande. Eu recebi esses dias uma criança de 7 anos lá no consultório. Ela tinha um iPhone 13. Eu falei, como é que é isso? Um iPhone 13? Mas por que você precisa de... É porque no meu joguinho só roda aqui. Então, os pais... A criança está errada? Não, ela está no direito de pedir. Ela está no direito de pedir. O dizer não, de onde é? O não dói. Dói para quem recebe. Mas ele educa? Educa. Vocês aqui receberam mais não ou sim dos seus pais? E por causa disso vocês odeiam os pais de vocês?
e por conta disso vocês se odeiam? Por conta disso, vocês vão ser pais exagerados porque os seus pais não deram, então vocês vão dar em dobro para eles. Isso que eu falo que é a medida errada. Porque isso lá na frente vai cobrar, e vai cobrar caro. E nós temos características individuais de cada criança que a gente precisa aprender a respeitar. Todos eles. E a possibilidade de você ver a diversidade entre as suas crianças, ela é muito grande. Muito grande. Mas você tem que ter olhos de ver, sempre, né? Para facilitar ainda mais, eu fiz uma lista de umas frases que a gente precisa, que não devem ser usadas. Se vocês já usaram, vamos tentar consertar isso de uma maneira inteligente. Não aquela, ai filho, olha, eu errei tanto, eu ouvi hoje, eu errei tanto. Não, vamos consertar de uma maneira inteligente. Eu esperava mais de você. Isso dói. Imagina hoje, nós adultos, ouvindo alguém falar assim, a sua esposa, o seu marido, falar para você, eu esperava mais de você. Imagina uma criança, né? Você me decepcionou. Chegou com a nota da escola, você me decepcionou. Peraí, você permitiu que ele ficasse horas em lazer, você não corrigiu as horas que tinha de tarefa para fazer, e aí ele vai mal na escola e você diz assim, você me decepcionou? Outro, você sempre faz isso e está errado. Quer dizer, a criança continua insistindo e errando com as mesmas coisas. Então, não está faltando alguma orientação, né? Seu irmão já conseguiu fazer isso na sua idade. Olha, você não faz nada direito. E a gente, quando fala com raiva, é bom, né? Você não fez mais do que sua obrigação. A criança chega e fala, mãe, eu tirei nota tal. Você não fez mais do que sua obrigação. Bah, isso dói, né? Nós não estamos falando de que uma criança não deve ser criticada, tá? Não é isso. Nós estamos falando de uma criança que precisa ser orientada e muitas vezes tem um processo da crítica, porque ela vai ouvir essa crítica lá fora, com certeza, em algum momento, né? Mas você não pode... a diferença faz em como você trata essa crítica, como você faz. Que tons você usa para essa crítica, né? A ideia não é fazer com que a criança se sinta péssima, mas se ensinar para que ela não venha repetir outras vezes as coisas que ela se enganou, né? Filho, você se enganou, não é você errou, filho, você se enganou. Eu tenho a impressão que se você fizesse dessa maneira, seria melhor. Então, assim, você fala uma vez, você fala duas, você fala três, na terceira, quarta vez, você diz assim, eu às vezes preciso dizer a você que eu sou seu pai e sua mãe e você precisa fazer dessa forma. É regra. É regra. Agora, entender do porquê faz, isso é muito importante. A autoestima não trabalhada pode ter reflexos profundos, nós enquanto adultos. E tudo isso começa na infância. Todas as nossas consequências, todas as nossas frustrações. Baixa estima. O que a baixa estima leva? Observações que foram ali, ó, checadas uma por uma. A baixa estima na infância pode acarretar problemas bem graves na adolescência e na vida adulta. Depressão, ansiedade, tendência a desenvolver vícios nocivos, como abuso de álcool e drogas. São alguns exemplos. Além disso, quando jovem, não tem a ideia muito clara de quem ele é e de seus valores, pode se envolver com grupos complicados. Quando a criança não é aceita em casa, ela vai buscar alguém lá fora para ter uma identidade. E aí, para ter identidade, pô, legal, eu preciso fazer tal coisa. Eu faço parte, de uma das tarefas que eu faço parte, é o grupo do Desadef. Quando nós sentamos nos grupos para conversar sobre o porquê ele está envolvido em X, Y, Z situação, né? Ou dependência, você vai cutucando, chega no momento onde ele não conseguiu construir a sua estima lá no passado.
Além disso, quando o jovem não tem ideia muito clara de quem ele é e de seus valores, pode se envolver com esses grupos complicados, até simplesmente por ser aceito. Não é nem o hábito dele, nem a preferência dele, né? As drogas e álcool viram uma forma de se conectar com os amigos. Uma pessoa com autoestima baixa normalmente não se dá o devido valor. Acaba aceitando amizades tóxicas, relacionamentos abusivos e até empregos exploradores, simplesmente porque não crê que merece mais. Olha onde a gente chega. E tudo isso começa na infância. Por isso, é muito importante que a autoestima infantil seja trabalhada desde o começo. Acredite, construir para o desenvolvimento e fortalecimento da autoestima do seu filho fará toda a diferença no futuro. Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Vocês já ouviram essa frase? E aí, manter a docilidade, a amorosidade, traz na infância e amadurece a te receber como pais. Ele começa a olhar você no seu papel de pai e mãe, né? E é você, pai e mãe, que foram escolhidos para cuidar do filho de Deus, que um dia ele pode dizer assim: o que fizeste com o meu filho que eu te dei de empréstimo? E eu tenho uma frase que eu sempre uso e as pessoas dão risada, mas é assim: pé de galinha não machuca pinto. Então, senhores pais, não tenham medo de falar com seus filhos e mostrar a eles a importância de serem as pessoas que elas são. Elas vêm com uma carga e elas precisam ser lapidadas. E nós somos os oleiros dessa lapidação, né? Nós somos os lapidadores, nós como pais. E é nesse momento que a gente está quase encerrando, eu quero que hoje, a palestra de hoje, se reverta em luzes de amor, de carinho, de agradecimento a uma pessoa chamada Giovanni, que foi meu pai nessa encarnação e que hoje ele está lá no nosso lar, com a mamãe, fazendo as festas dele, do Dia dos Pais. Ele curtia demais o Dia dos Pais, né? Então, que ele receba isso em forma de bênção. E que todos os pais, encarnados e desencarnados, recebam essa bênção e que vocês sejam iluminados nas decisões de vocês. Que Deus os abençoe, que Jesus esteja conosco, que nós possamos olhar para os nossos filhos com a mesma amorosidade que um dia fomos olhados. E que eles, os nossos pais, foram como foram, eles deram o seu melhor. Como eu tenho certeza que hoje nós damos o nosso melhor para os nossos filhos. Mas a gente precisa olhar para si e dizer: a minha estima, ela é o ponto de partida para que eu possa ajudar o meu filho na autoestima dele. Então, pai, receba o teu beijo, minha gratidão por você ter sido o super papá que você foi para mim e a todos os pais. Muito obrigada por me ouvirem e muito obrigada por compartilhar comigo esse dia. Obrigada, Antonieta, por tanto ensinamento, o seu tempo em preparar essa apresentação para a gente. Eu vou dar uns recadinhos. Lembrando da campanha Sextou da Ian, dos itens que são pedidos toda semana, né? Não está aqui, não lembro quais são, mas se vocês puderem fazer de doação para a cesta básica, quem puder ajudar, a gente aceita as doações em todos os horários de tarefa aqui na casa ou levar diretamente na IAN. E quem tiver itens maiores também, é só ligar na IAN que a gente agenda um horário para fazer a retirada. E agora o Léo vai cantar mais uma música para a gente. E em seguida, eu peço para vocês subirem, que vai ter uma apresentação das crianças lá no andar de cima. Bom? Essa música era cantada em muitos eventos na casa, Dia dos Pais, né? Era uma versão. Então, se vocês ouvirem ela e falar assim: olha, parece aquela música de uma banda de rock dos anos 70, é verdade. Era essa banda mesmo, tá bom? Mas ela encaixa bem na comemoração, né? Nesse preparo de comemoração para o Dia dos Pais.
e que a gente possa deixar de lado a nossa energia que a gente teve durante a semana de correria para mandar uma energia muito boa para os nossos pais. Depois de tudo que eu vivi, enfim, então eu aprendi. Eu sei, você mostrou-me o caminho, a sua força me guiou, e com Jesus você mostrou que a vida é bem melhor ao seu lado. Ah, papai, eu queria te dizer. Ah, papai, o que eu sinto é pra valer. E acima de tudo, amo você. Depois de tudo que eu vivi, enfim, então eu aprendi. Eu sei, você mostrou-me o caminho, a sua força me guiou, e com Jesus você mostrou que a vida é bem melhor ao seu lado. Ah, papai, eu queria te dizer. Ah, papai, o que eu sinto é pra valer. E acima de tudo, amo você. Bom dia, gente. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Alberto, sou do Digi, e hoje a gente preparou uma atividade para vocês, por isso que vocês tomaram passe antes. Então a ideia é agora que vocês subam, mas como a gente tem um espaço reduzido lá em cima e a acústica não é tão boa, eu queria só avisar vocês o que a gente vai fazer, até para vocês já subirem lá e a gente aproveitar o tempo. Como é Dia dos Pais, amanhã, a gente preparou essa atividade para vocês. Não sei quem estava aqui no Dia das Mães, mas a gente construiu uma árvore para simbolizar a família. E a ideia hoje é que a gente faça os frutos dessa árvore. E aí os frutos, eles começam sempre com um sonho, né? Então a gente sonha com algumas realizações que a gente quer ter. E aí a ideia é que vocês façam isso com os filhos de vocês. Então subam ali, a gente deixou ali algumas mesas. Vocês perdoem o espaço, vai ficar um pouco apertadinho. Mas a ideia é que vocês façam juntos esse sonho. E aí a gente coloque na árvore e fique ali para que a gente consiga ao longo do tempo, e aí o tempo que vocês escolherem, a gente realizar esse sonho. E a gente canta uma música, né, falando de um pai muito importante, que é José, e aí a gente finaliza esse dia. Tudo bem? Então convido vocês para subir lá para a gente começar a atividade. Obrigado.